boa noite, residentes 2025. Então, é com grande satisfação que a gente recebe vocês nessa aula aberta para mostrar um pouquinho do nosso curso, de como a gente faz a metodologia, do nosso objetivo, que é o mesmo objetivo de vocês, né? Garantir essa vaga nos programas de residência do Pará e do Brasil afora. Então, o meu desafio hoje com vocês, meu objetivo hoje é trabalhar um tema extraordinário, que são as equipes multiprofissionais, é um tema novíssimo, né? As equipes multiprofissionais vieram substituir os NASFs, então as bancas já vêm cobrando. A portaria da EMULT, ela é de 2023, então ela é quentinha, novinha, e já caiu em prova nesse ano agora de 2024, né, para as bancas de ingresso para o ano de 2024. Então, vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Samela Galvão, sou enfermeira, fiz residência em saúde da família na UEPA, lá em 2016, e há 5 anos eu atuo na Secretaria de Saúde do Estado do Pará, também sou preceptora do programa, então quem for prestar residência para saúde da família na UEPA, serei preceptora no R2, se Deus quiser, e também tenho mestrado em saúde coletiva na UFPA. Então, a minha área de atuação, ela é a atenção primária, é o que eu gosto de fazer, sou apaixonada e que eu estudo, né? Então, esse métier é da minha área, né? Então, as equipes multi que vieram substituir os NASFs, vocês vão perceber no decorrer da apresentação que não tem um mistério tão grande, tá? Ela tem muita situação parecida, né? Muitos objetivos parecidos com os antigos núcleos de atenção primária, de apoio à atenção primária à saúde. Então, é importante que vocês prestem bastante atenção, né? Porque são tópicos que vão exigir de vocês uma memória boa, né? E também uma atenção relacionada aos objetivos, né, das equipes e de como elas se interligam com as equipes de saúde da família, tá? Então, o nosso objetivo hoje foi trazer as EMULT justamente por ser novidade e por ter já caído nas provas de 2024, tá bom? Então, vamos iniciar. Eu tenho 50 minutos, eu acredito que vai dar tempo, mas eu preciso também que vocês interajam. A gente está aqui já caminhando para as 10 horas da noite, amanhã é feriado, então no final eu trouxe algumas questões para vocês, então vamos interagir para a gente ter esse final de noite bem legal, para a gente aproveitar o nosso feriado amanhã. Tá? Então, as EMULTs, né, as equipes multiprofissionais, elas têm uma base legal. Então, toda banca de concursos, de programa de residência, ela se orienta em um documento, né? Ela elabora as suas questões com base em documentos, seja protocolos, seja portarias, né? Seja cadernos. E no caso das equipes multiprofissionais, é importante que vocês tenham a atenção para as duas portarias, tá? A própria portaria que instituiu as equipes EMULT, assim como a portaria novíssima em folha, que saiu agora, dia 10 de abril, do novo financiamento da atenção primária, que alterou os artigos da portaria 635, que é a portaria que institui as EMULT, tá? Fazendo um breve resgate dos NASFs, os NASFs foram instituídos em 2008, né? Então, são os núcleos de apoio à saúde da família. Então, eles foram instituídos em 2008 e permaneceram até 2019. Então, em 2019, com a mudança do financiamento da atenção primária, o Ministério da Saúde deixou de pagar, de ter uma rubrica específica de pagamento, de financiamento para os NASFs. E, com isso, muitos municípios fecharam as portas dos NASFs, né? As equipes foram realmente desmontadas. Então, onde o município tinha 8 equipes, 3, 4, ele passou a ter nenhuma, né? Então, com base do não financiamento dessas equipes. E com o novo governo, né, atual, ano passado, em 2023, no seu primeiro ano de gestão, retomou
a essência do NASF, mas com mudanças ali, um pouco de processo de trabalho e mudanças também na operação das equipes e a mudança do próprio nome, passando a se chamar de equipes multiprofissionais e não mais NASFs. E as provas de residência, elas já caem com esses novos documentos orientadores. E, inclusive, como saiu agora, dia 10 de abril, a nova portaria, né, do novo financiamento, as bancas das provas de residência devem cobrar também essa portaria. Por isso que a gente precisa fazer esse paralelo na portaria mãe e na portaria adjacente que complementa e altera os artigos, né, voltados aos indicadores da portaria mãe da EMULT, tá bom? Então, a portaria 635, ela institui e define, cria critérios desse incentivo federal, né? E quando a gente fala em incentivo federal, a gente está falando de dinheiro, de recurso, né? Para implantação, para custeio e desempenho dessas modalidades das equipes multiprofissionais na atenção primária, e a portaria 3.493, que é a portaria mais fresquinha que a gente tem, que saiu agora dia 10 de abril, do novo financiamento da atenção primária, que altera os artigos 14 a 17, 20 e 21 da portaria 635 da EMULT, tá? Então, as EMULT, as equipes multiprofissionais, carinhosamente chamadas de EMULT, elas são equipes compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento, tá? Então, você vai ter aí diversas categorias profissionais que vão atuar de maneira complementar e integrada às demais equipes de atenção primária. Quando ele fala maneira complementar, ele está dizendo que a EMULT ela não vai ser uma porta de entrada do usuário no sistema. A porta de entrada principal desse usuário no sistema são as equipes de saúde da família e as demais modalidades de equipes de atenção primária. Consultório na rua, UBS Fluvial, ESF Ribeirinha, né? Então, as equipes de saúde da família, elas são a principal porta de entrada desse usuário no sistema. As equipes multiprofissionais, elas vêm para atuar de forma complementar, para aumentar a resolutividade das equipes mínimas de saúde da família, né? Então, é importante que isso esteja bem grifado, né, na memória de vocês. E elas vão atuar, né, essas equipes, elas vão atuar de uma forma corresponsável. Quando ele fala uma forma corresponsável pela população do território, porque quem é responsável pela população desse território? São as equipes de saúde da família. As equipes são responsáveis pela população desse território. Então, ela tem que saber tudo: quem adoece, quem morre, quem nasce, acompanhar o processo de saúde e doença desse usuário, desde o seu nascimento até o seu óbito. Então, ele é o responsável, é a equipe de saúde da família. Mas, quando a EMULT ela chega para atuar de forma complementar, ela passa também a ser corresponsável por essa população, tá? E deve também fazer uma articulação intersetorial e com a rede de atenção, né? Então, fazer articulação com as escolas, com a assistência social, com os outros pontos de atenção dessa rede, como os CAPs, como os ambulatórios, tá? Então, as EMULT, elas vêm justamente para aumentar essa resolutividade da atenção primária, tá? E um ponto muito importante que essa portaria traz, como eu falei para vocês, a atenção primária ela é formada por diversas modalidades de equipe. Isso vocês vão ver lá na nossa aula de PNAB, tá? Mas já adiantando, a atenção primária ou atenção básica, né, o nome equivalente, ela é formada por diversas modalidades de equipe, sendo que a principal dela, o carro-chefe da atenção primária, são as equipes de saúde da família, né, que é o modelo prioritário de atenção primária no nosso país. Então, as equipes EMULT, as equipes multiprofissionais, elas devem atuar nas diversas modalidades de equipes de atenção primária previstas na PNAB, não somente na equipe de saúde da família, tá bom? Então, aqui eu trouxe aqui um diagrama, onde a EMULT está lá e deve, no centro, e deve se
articulado e pertencer às equipes de saúde da família, às equipes de atenção primária, às equipes de consultório na rua, às equipes ribeirinhas e às equipes que fazem parte das UBSs fluviais, tá? Vocês vão ver mais detalhadamente cada equipe dessa, cada modalidade dessa na nossa aula de PNAB, tá bom? Mas é importante que nesse primeiro momento vocês entendam quais equipes as EMULT podem ser vinculadas. Lembrando aí, quem é da época do NASF, deve lembrar que os NASFs eles eram vinculados a um certo número de equipes de saúde da família. Então, eu posso ter uma equipe, poderia ter uma equipe de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogo, nutricionista. Então, eu tinha essas 5 categorias profissionais que iriam dar apoio a determinado número de equipes de saúde da família, 5, 9, e essa lógica permanece nas EMUT. Então, as EMUT, elas são formadas por categorias profissionais diversas e formando uma equipe, e essa equipe ela vai dar suporte para um determinado número de equipes de saúde da família. Assim como equipe de atenção primária, assim como consultório na rua, assim como ESF Ribeirinha e assim como o BS Fluvial, tá? Então, essas 5 modalidades de equipes na atenção primária devem fazer parte, né? Devem pertencer, as EMUTs devem pertencer a elas, tá? Então, essas equipes elas vão atuar de forma conjunta, né, sendo responsáveis, corresponsáveis pela população no seu território, articular com todos os equipamentos sociais, de saúde que esse território, porventura, venha a ter. E lembrando que nenhuma equipe poderá estar vinculada a mais de uma EMUT simultaneamente. O que isso quer dizer? Né? Então, vamos imaginar um determinado município. Vou falar para vocês o município de Banac, né? Um exemplo, um município que tenha 3 equipes de saúde da família. Então, nesse município que tem 3 equipes, não, vou dar um exemplo com mais equipes para a gente fazer uma diferença, tá? Então, se eu tenho um município com 20 equipes de saúde da família, eu tenho que ter até, dependendo da EMUT, 2 ou 3 EMUT, sendo que a EMUT de menor porte, que é a EMUT estratégica, que eu vou mostrar para vocês mais lá na frente, ela pode ter vinculada a ela até 4 equipes de saúde da família. Então, eu posso ter uma EMUT para 4 equipes de saúde da família. Eu não posso ter 2 EMUTs vinculadas em uma equipe de saúde da família. Isso não pode acontecer. Então, nesse inciso, ele traz que nenhuma equipe poderá estar vinculada a mais de uma EMUT simultaneamente. Então, uma EMUT, ela cobre 4, 5, até 12 equipes de saúde da família. Mas não pode ter uma equipe de saúde da família com 2 EMUT. Isso não existe, tá bom? Então, a portaria traz também alguns princípios, algumas diretrizes e os objetivos das equipes multiprofissionais. Um dos principais é facilitar o acesso, né? Imagina você conseguir fisioterapeuta pela regulação da atenção especializada. Ele vai cair lá no bolo da regulação, que tem pilhas e pilhas de processo para dar entrada no sistema, e com isso a fila para a regulação da fisioterapia fica enorme, né? Então, o objetivo da EMUT é proporcionar o acesso a esses profissionais que eles não vão conseguir com facilidade lá na atenção especializada, porque eles vão precisar passar pela regulação. E muitas vezes eles só vão precisar de atenção especializada quando eles já estiverem também em uma situação mais grave. Então, além de proporcionar o acesso facilitado ao psicólogo, ao nutricionista, ao terapeuta ocupacional, ao fisioterapeuta e as outras categorias que devem compor as EMUT, também deve ser feito a longitudinalidade do cuidado, a resolutividade da atenção primária. Então, a atenção primária ela tem que ser resolutiva. E uma atenção primária resolutiva é quando você tem uma equipe de saúde da família completa, ofertando os exames, ofertando os medicamentos, ofertando todo o acesso desse usuário nessa rede. E as equipes
vem para complementar essa resolutividade, porque muitas vezes só com o enfermeiro e o médico ele não vai conseguir dar conta daquela demanda de saúde que esse usuário está trazendo. Ele vai precisar de um psicólogo. Se ele se encontra em uma tristeza profunda, o médico e o enfermeiro da unidade não vai conseguir ter o manejo clínico adequado, satisfatório, para sair, para tirar esse usuário de uma determinada crise de tristeza. Ele vai precisar de outros profissionais, né? Então, isso tudo vai garantir a resolutividade da atenção primária. Tá? Então, valorizar, além da equipe multi, né, que é uma outra diretriz e objetivo, além de fazer a valorização do trabalho multiprofissional, né, que é trazer diversas categorias para trabalharem juntos, é também fazer a interprofissionalidade. É onde uma categoria ela consiga trabalhar em conjunto, articulado, integrado com a outra categoria. Porque não basta somente eu ter um nutricionista no consultório 1, o enfermeiro no consultório 2 e o médico no 3, e não haver essa integração, né? Não haver uma discussão de caso clínico em conjunto, né? De não haver uma elaboração de um projeto terapêutico singular. Isso é trabalhar de forma interprofissional, tá? Propiciar a integralidade, né, da atenção, onde esse usuário ele vai conseguir ter um acesso integral em todas as suas dimensões desse processo de saúde e doença, superar a fragmentação do cuidado, ampliar o escopo dessas práticas de cuidado, da atenção a esse usuário, garantir essa longitudinalidade do cuidado, garantir que ele tenha acesso a outros profissionais nesse mesmo ponto da rede, aprimorar a resolubilidade, né, que é a resolutividade da atenção da PS, e promover assistência, prevenção, promoção, vigilância, formação, tá? Tudo isso dentro do escopo das diretrizes e objetivos. Então, é importante que vocês tenham também, anotem aí, ponham um ponto de exclamação, porque as provas como a UFPA, por exemplo, o professor Eduardo já disse que ele traz, a UFPA ela traz uma prova um pouco mais do que está escrito mesmo de fato nos artigos, nas portarias, e isso pode ser um ponto importante para a banca como a UFPA, que gosta de trazer a íntegra da portaria. Tá? Então, é importante vocês terem no radar as diretrizes e objetivos da EMUT. Tá? As ações prioritárias, né, também é um ponto importante dentro das equipes multiprofissionais, porque é a partir dessas ações que vai nortear o processo de trabalho das EMUT, tá? Então, o trabalho das EMUTs precisa ser compreendido como uma abordagem integral, construída em um diálogo com a equipe. Então, quando a equipe EMUT ela adentra uma unidade básica de saúde para trabalhar em conjunto com a estratégia de saúde da família, não é para ela trabalhar numa caixinha separada, é para ela vir integrar e dialogar com essa equipe, né? E o objetivo disso tudo é solucionar as questões de saúde que mais são recorrentes naquelas equipes, né? Aproveitando todos os saberes dos profissionais que compõem a EMUT e a ESF. Então, a gente tem aqui 8 ações prioritárias, também que é importante colocar um alerta aí nos estudos de vocês, que é proporcionar um atendimento individual, um atendimento em grupo, um atendimento domiciliar, porque lá quando a gente falava dos NASFs, né, trabalhava os NASFs, os gestores tinham uma concepção que o NASF era somente para fazer atividade em grupo. Os NASFs não podiam fazer atividade individual, ou seja, um atendimento, uma consulta clínica, né? Mas aí a EMUT ela traz isso nos seus artigos sobre o atendimento individual, que ele é importante sim, você fazer uma abordagem individual, uma consulta, a abordagem em grupo, né, com as ações educativas e também os atendimentos domiciliares, tá? Além de participar de atividades coletivas, né, as ações de educação e saúde nas escolas, sala de espera nas unidades, grupos específicos por condição de saúde ou de prevenção e promoção, realizar esse apoio matricial. O que é o apoio matricial?
é estar perto da equipe de saúde da família para tirar uma dúvida, porventura, para conduzir um determinado manejo clínico ali, um paciente com dor na coluna. Então, o que aquele médico, quando está atendendo o paciente, ele pode fazer de imediato? Pode consultar, solicitar o apoio matricial, por exemplo, do fisioterapeuta, né? Então, o apoio matricial, a equipe EMULT, ele dá também suporte para que a equipe consiga manejar determinados casos em consultas de enfermagem, consultas médicas, tá? Discussão de casos, né? Muito importante. Realizar as práticas intersetoriais, né? Trabalhar com a assistência social, né? Os CRAs, os CREAs, as escolas, né, e outros equipamentos sociais que venham ter nesse território, fazer a construção conjunta de projetos terapêuticos e intervenções no território, ofertar ações de saúde à distância, então isso é uma novidade muito grande das equipes multi, ofertar saúde à distância por meio de tecnologia, né? Uma dessas tecnologias é o uso, né, de uma câmera para consultar o usuário à distância, né? A gente vai ver mais lá na frente. E o atendimento compartilhado entre os profissionais, que dá para fazer também por meio do nosso sistema SUS. Então, como eu falei para vocês, o apoio matricial, o médico está em dúvida em um manejo de casos de tristeza profunda de uma determinada usuária. Ele vai abrir o compartilhamento do cuidado com o psicólogo, é como se fosse um chat, né? Abre lá um portal, uma áreazinha no sistema, onde ele compartilha o caso dessa usuária com o psicólogo. E quando esse psicólogo ele olhar o sistema dele, ele vai verificar esse caso e já vai fazer as orientações para o profissional médico realizar com essa pessoa, com esse usuário. Então, o compartilhamento do cuidado, além desse cuidado, desse compartilhamento a nível de troca de informação para fazer apoio matricial, mas também de um compartilhamento do cuidado desse paciente para ele passar em uma consulta específica com aquele determinado profissional. Então, a gente tem 8 ações prioritárias, é importante também ter uma atenção para cada uma delas, tá? Então, a grande novidade aqui da EMULT é as ofertas de ações à saúde à distância, né? As demais já aconteciam com o antigo NASF. E a gente também tem outras inovações, tá? Que a EMULT trouxe dentro desse processo, né? Da nova portaria. Uma delas, ela traz as novas especialidades médicas. Então, lá no NASF, os municípios não tinham a possibilidade de contratar cardiologista, por exemplo, tá? E agora, com a EMULT, tem. Então, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, infectologia e rancenologia são especialidades médicas novas, né? Agregadas à composição da EMULT, tá? O arranjo intermunicipal é uma outra novidade importante, né? Que agora, com as EMULT, 2, 3 municípios podem fazer ali o seu consórcio para compartilhar uma equipe EMULT. Ah, mas em que caso isso pode acontecer? Geralmente em municípios de pequeno porte. Eu tenho um município aqui que tem 2 equipes de saúde da família, no meu município vizinho tem mais 5 equipes de saúde da família, né? E no outro município tenho mais 2 equipes, né? Só aí a gente já tem mais de 9 equipes de saúde da família que compartilham, né, a população transitória de um território para o outro, né? Vai de um município, vai para o outro, e essa equipe EMULT, ela pode ser compartilhada entre esses 3 municípios, que é o arranjo intermunicipal, tá? É uma possibilidade nova da equipe EMULT. O compartilhamento do cuidado, né, que vai oportunizar, geralmente de maneira ágil, né, e também a dinâmica de interação entre os profissionais, e também pode utilizar o atendimento remoto intermediado por tecnologia de informação e comunicação, que são as TICs, tá? Que isso foi incorporado, é uma novidade dentro da EMULT, e a indução dessa agenda no caso de indicadores de cuidado. Antes, os NASFs não tinham indicadores de avaliação, tá? Agora, a partir da portaria da EMULT, eles passam a ter indicadores
onde eles serão avaliados e o Ministério da Saúde repassará um determinado recurso financeiro se alcançarem as metas estipuladas, tá? Então, essas foram as principais inovações dentro da portaria da EMULT. A composição da equipe, tá? Como é que as equipes elas podem ser classificadas, serem compostas, tá? Então, as EMULTs, elas podem ser de 3 modalidades, tá bom? Então, isso aqui, com certeza, é uma questão de prova. Então, a primeira modalidade é a modalidade EMULT ampliada, a segunda, complementar, e a terceira, estratégica. O que vai diferenciar uma modalidade de equipe para a outra, tá? De EMULT. Vai diferenciar carga horária, número de equipes de ESF vinculadas a ela, não só de ESF, mas de ribeirinha, consultório na rua, atenção primária e fluvial, vinculadas a ela, e também a carga horária máxima por categoria profissional, tá bom? Então, vocês precisam ter bastante atenção na composição de cada tipo de EMULT, cada modalidade. Então, vamos para a equipe EMULT ampliada, tá? A equipe EMULT ampliada ela é a maior, tá? Porque ela pode agregar até de 10 a 12 equipes da atenção primária. E a gente já sabe que quando a gente fala equipes de atenção primária, a gente está falando saúde da família, ribeirinha, consultório na rua, atenção primária e unidade básica de saúde fluvial. Então, ela pode ter de 10 a 12 equipes. A carga horária mínima da equipe EMULT são 300 horas. O que isso quer dizer? Quando ela contratar os profissionais, ela precisa contratar um determinado número de profissionais que a soma da carga horária de todos eles seja 300 horas, tá? E a carga horária máxima por categoria profissional, 120 horas. Então, eu só posso ter o fisioterapeuta, no máximo, eu posso ter 3, 4 fisioterapeutas que devem ter, no máximo, 120 horas no total, tá? Eu não posso ter uma carga horária que extrapole essas 120 horas ou que seja menor que essas 120 horas, tá? Não, menor sim, mas maior não, tá? Dentro da categoria profissional. E a carga horária mínima, ela não pode ser menor que 300 horas, ela pode ser maior, mas ela não pode ser menor, ok? EMULT complementar. Então, o número de equipes vinculadas a ela é de 5 a 9. A carga horária mínima da equipe EMULT 200 horas e a carga horária máxima por categoria profissional 80 horas, tá? Então, voltando a fazer aquela reflexão para a gente diferenciar a carga horária mínima da equipe e a carga horária máxima de categoria profissional. Isso tem que estar também bem, vocês têm que ter um bom entendimento dessa diferença. Carga horária da equipe é quando a gente junta a carga horária total de todos os profissionais que compõem aquela equipe. Então, eu vou ter profissional 20 horas, vou ter profissional 30 horas, vou ter profissional 10 horas. Então, somando todas aquelas cargas horárias de cada profissional, tem que dar 200 horas, tá? Mas, por categoria, nutricionista, eu posso ter no máximo 2 nutricionistas de 40 horas e das 80. Ou, no máximo, 4 nutricionistas de 20 horas para dar 80 horas, tá? Eu não posso ter 3 nutricionistas 40 horas, porque vai ultrapassar essa carga horária máxima por categoria profissional, tá bom? EMULT estratégica, número de equipes vinculadas de 1 a 4, é a menorzinha, geralmente utilizada para município de pequeno porte, né, que tem poucas equipes de saúde da família, né, e de outras modalidades. A carga horária mínima da equipe, 100 horas, e a carga horária máxima por categoria profissional, 40 horas. Então, aqui eu posso ter 2 fisioterapeutas de 20 horas, mas eu não posso ter 3 fisioterapeutas de 20 horas, porque aí eu vou ultrapassar a carga horária máxima desta categoria profissional, que é 40 horas e não 60. Ok? Até aqui?
Tudo certo? Deixa eu ver aqui no chat. A composição é a mesma do NASF? Não é a mesma do NASF, então é totalmente diferente. Então, aqui a gente vai ter a pegada emult mesmo, então a gente não vai comparar com o NASF, tá? É totalmente diferente. E aqui são as categorias complementares, tá? Então, a gente tem categorias fixas que eu vou mostrar para vocês, que são obrigatórias de ter na equipe multi. Se não tiver, o Ministério não paga. Mas aqui são as categorias extras que eu posso agregar a essa multi, tá? Para a gente fazer um raciocínio para não decorar tudo, vocês já vão pensando que todos os médicos eles são complementares, tá bom? Nenhum médico ele é obrigatório na EMULT. Então, isso é importante também de vocês terem em mente. Nenhum médico é obrigatório na EMULT. O médico ele é obrigatório na ESF. Na EMULT, ele não é, ele é um complemento, tá bom? Então, médico, todas essas categorias médicas, acupunturista, cardio, dermato, endócrino, geriatra, o ginecologista obstetra, o rancenólogo, homeopata, infecto, pediatra, psiquiatra e até o médico veterinário, eles são complementares. E as demais categorias, né, o arte educador, né? Aí vocês já vão fazendo paralelo com profissões que não sejam tão comuns a gente ver trabalhando na saúde, né? Então, olha, o arte educador ele pode fazer parte da EMULT, mas ele não é obrigatório, né? Aí a gente vai ter as categorias mais comuns: o assistente social, o farmacêutico clínico, o fisioterapeuta, o fono, o nutri, o profissional de educação física, psicólogo, o sanitarista, né? E o terapeuta ocupacional. São categorias complementares. E aqui, né, um quadro síntese que faz referência a todas as modalidades de equipe, faz referência àquela carga horária que eu já expliquei para vocês, e aqui fala do pagamento, recurso financeiro, uso da tecnologia de informação e comunicação, o arranjo intermunicipal e a composição fixa, que é aquela composição que é obrigatória ter. Se não tiver, o Ministério não paga, tá? Então, a gente já falou dessas 3 primeiras linhas, tá bom? Eu não vou me adentrar essas 3 primeiras linhas, porque a gente já explanou sobre elas no quadro anterior, tá? A gente vai aprofundar agora no financiamento, tecnologia e composição de equipe. Então, lá na equipe ampliada, que é a equipe maior, que ela tem uma composição de até 12 equipes de saúde da atenção primária, ela tem um custeio financeiro maior, obviamente, né? Então, ela tem um maior escopo de ações, né? Um maior escopo de equipes vinculadas a ela vai ter um recurso maior, que é de R$ 36 mil mês, tá? E o Ministério prevê, na portaria da EMULT, o pagamento por desempenho, que é o pagamento por alcance de metas dos indicadores, tá? E esse pagamento por desempenho, ele é um plus, é um extra. Ele só vai ganhar esse valor total de R$ 9 mil se ele conseguir alcançar as metas dos indicadores, tá bom? Então, R$ 9 mil é o pagamento de desempenho. Pagamento fixo, 36 mil, tá? Prevê um incentivo para o uso da tecnologia de informação e comunicação? Sim. O que é essa TIC? Né? O que é o uso de tecnologia de informação e comunicação? É o município dizendo que ele se garante, se compromete em ter uma sala com um computador, com câmera e sistema de áudio nas suas unidades básicas de saúde para garantir o atendimento virtual, tá? Então, é como se fosse, fazendo um paralelo aí, a telemedicina, tá bom? Então, o uso da TIC, ela está prevista em todas as modalidades da EMULT, tá bom? Então, até a estratégica, que é a menorzinha, o gestor, se quiser garantir
o incentivo financeiro para a implantação da TIC, para a manutenção da TIC, ele pode ter, tá bom? Então, quando falar TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação, ela é prevista em todas as modalidades das EMUT, tá? E o que é a TIC? É um recurso tecnológico para fazer atendimento à distância, via web, né? Via câmera e sistema de áudio, tá bom? E para isso, o gestor ele precisa se comprometer a garantir esses equipamentos. E vem um recurso específico para isso, que é de R$ 2.500, tá? Para garantir a internet, para garantir a manutenção do computador, das câmeras, tá? E de todos os equipamentos. Então, lá na ampliada faz essa garantia. Prevê atuação intermunicipal. Lembram que uma das inovações da EMULT é garantir, realizar, de acordo com a vontade dos gestores municipais, dos prefeitos, dos secretários de saúde, se possível, o compartilhamento daquela equipe com determinados números de município. Tá? Então, aqui no Pará, a gente não tem experiência de EMULT intermunicipal, mas no Amazonas eles estão, né? A capital, Manaus, está realizando, já começando a fazer as pactuações com municípios próximos para poder fazer essa ação intermunicipal, que é você compartilhar aquela EMUT com um determinado número de municípios, tá bom? Então, a única modalidade que prevê esse compartilhamento de EMUT entre municípios é a equipe ampliada, porque ela vai precisar dar acesso, né, dar assistência até 12 equipes de saúde da atenção primária, tá? Então, a única que prevê é a ampliada. As demais não prevêem. A complementar não prevê arranjo intermunicipal e a estratégica também não faz essa previsão, tá bom? E a composição? A composição fixa, que é a questão da carga horária, tá? Lembrem que vocês viram no quadro anterior que a gente tem categorias profissionais complementares, extras, que podem ou não fazer parte. Mas a fixa, ela é obrigatória a conter nessa equipe ampliada, tá bom? Então, na equipe ampliada, eu preciso ter nessa equipe o assistente social, ele é obrigatório, ou farmacêutico, ou nutricionista, ou psicólogo, tá? Então, eu tenho que ter essas 4 categorias, uma delas deve ser obrigatória. E mais, né, mais fisioterapeuta ou fonoaudiólogo ou profissional de educação física na saúde ou terapeuta ocupacional. Tá? Então, o gestor ele precisa garantir, no mínimo, o assistente social, vou fazer um exemplo aqui, e o fisioterapeuta, tá bom? Só que, lembrando, ele tem que cumprir, ele tem que ter uma carga horária de 300 horas. Então, ele não pode contratar um assistente social e um fisioterapeuta, só porque eles são categorias obrigatórias. Ele precisa contratar categorias que vão fazer as 300 horas. Então, ele vai precisar, provavelmente, de mais de 8 profissionais, tá? E a carga horária desses profissionais é de, no mínimo, 20 horas semanais, tá? 20 horas. Com exceção do profissional médico, que é de 10 horas semanais, tá bom? Então, para a equipe ampliada e complementar, é a mesma composição de equipe, a mesma composição de categoria profissional, tá? No primeiro grupo, eu tenho que ter o assistente social, ou farmacêutico, ou nutricionista, ou psicólogo, mas fisioterapeuta, ou fono, ou profissional de educação física na saúde, ou terapeuta ocupacional. Então, a composição fixa das equipes, ampliada e complementar, é idêntica, tá? Na estratégica vai mudar. Como é uma equipe menorzinha, né? Ela vai cobrir até 4 equipes, fazer 100 horas de carga horária mínima. Ela vai precisar ter obrigatoriamente ou nutricionista ou psicólogo. No mínimo, tem que ter uma dessas categorias. Mas, claro, para ele fazer 100 horas, ele não vai colocar só um nutricionista lá.
Lembrando que a carga horária mínima individual é 20 horas semanais. Então, ele vai ter que ter um nutricionista 20 horas e ele vai ter que ter outra categoria, ou psicólogo, ou terapeuta ocupacional, qualquer um dos complementares, tá? Mas ele taxa, ele fecha para obrigatoriamente nutri ou psicólogo. Se ele tiver todos os médicos e tiver um terapeuta ocupacional lá na estratégica, ele não vai receber o recurso, porque ele precisa ter também o nutricionista ou o psicólogo, tá bom? E a composição variável, né, são as demais categorias que eu já mostrei para vocês no slide anterior, que podem fazer parte da equipe, mas elas não são obrigatórias, tá? Elas são complementares, ok? Todos os médicos são complementares. Foco também na carga horária. Apenas a categoria médica, né, ela pode ser cadastrada com 10 horas semanais. As demais categorias é no mínimo 20 horas semanais e deve respeitar a carga horária máxima por categoria profissional. Tá bom? Indicadores. Então, aqui que houve a alteração da portaria do novo financiamento, que saiu agora em abril, que alterou os artigos 14 a 17, 20 e 21 da portaria da EMUT, tá? Porque lá na portaria da EMUT, ele lista todos os indicadores que iriam ser acompanhados pela EMUT. E isso já caiu por terra, porque a portaria do novo financiamento já fez essa alteração, tá? O Ministério ainda não divulgou quais são os indicadores, irá sair uma nota técnica específica para isso, mas ele já divulgou os temas, tá? Quais são os temas que serão trazidos para os indicadores avaliados das equipes multiprofissionais? Serão esses 4 temas, tá bom? O cuidado compartilhado da pessoa acompanhada, as ações interprofissionais realizadas, comunicação entre EMUT e outras equipes e resolutividade do cuidado da EMUT, tá? Essa alteração que foi realizada e não se tem ainda os indicadores. O que se tem são os temas desses indicadores e a gente está aguardando aí sair uma nova portaria ou então uma nota técnica que instrua, né, como esses indicadores serão avaliados dentro das equipes multiprofissionais, tá bom? Então, a gente vai responder 3 questões, né? Então, a EMUT é bem simples, aquele quadro síntese vai ajudar muito vocês, porque o que cair na prova vai vir dentro desse quadro síntese ou dentro dos objetivos e das diretrizes ou vou voltar aqui para vocês, ou das ações prioritárias, tá bom? Então, vamos treinar, né? Primeira questão da banca FGV, inclusive é uma banca que vai ser a banca do Enari, né? A galera ficou com medo aí da FGV, mas é importante que os nossos discentes, alunos do Sapiens, não fiquem com medo da FGV, porque a gente vai fazer as abordagens, vai trabalhar muito essa banca no decorrer do programa, e é uma banca que ela se adequa ao certame, né? Então, para a área jurídica, ela tem um perfil, para a área da saúde, ela tem um outro perfil, ela tem essa possibilidade de fazer essas adequações de acordo com o perfil, né, daquele cargo, tá? Então, as questões, por exemplo, da FGV, da Câmara dos Deputados, né, foi uma prova de nível superior, eu considero essa questão uma questão fácil para a banca da FGV, né? Então, é importante que a gente esteja atenta, né? É algo que a gente vai fazer aqui no curso do Sapiens, ao perfil da FGV nas diversas modalidades de provas, tá? Mas não fiquem com medo dessa banca, porque a gente vai trabalhar ela e a gente vai conseguir, com certeza, sanar todas as questões que ela vai trazer, principalmente aqui, voltando para a aula da EMUT, tá? O enunciado da questão traz, né, que as equipes multiprofissionais
são compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas de conhecimento, que atuam de maneira complementar e integrada às demais equipes da APS, e com atuação corresponsável pela população e pelo território em articulação com a rede. Então, ele pegou aí o enunciado do que está escrito na portaria. E as EMUTs são classificadas em 3 modalidades, de acordo com a carga horária da equipe, a vinculação e a composição profissional. Então, as modalidades previstas pelo Ministério da Saúde são as equipes multiprofissionais, aí ele dá as alternativas. Letra A, B, C, D ou E. E aí, qual é a alternativa correta? Essa é fácil, né, da FGV. Muito bem, né? A gente vai gabaritar o FGV com toda a certeza. Então, alternativa letra C, né? Ampliada, complementar, estratégica. Básica, ambulatorial, especializada, nada a ver. Matricial, suplementar, expandida, totalmente fora da casinha. Comunitária, distrital, regional, não. Primária, secundária e terciária, não. Né? Então, letra C. Agora a gente vai aumentar um pouquinho, né, mais o nosso nível. Essa é uma questão da Universidade Federal do Espírito Santo, né, a prova de residência da Universidade Federal, que diz: a portaria 635, de 22 de maio de 2023, do Ministério da Saúde, descreve as regras de implantação, custeio e desempenho para as modalidades de equipes multiprofissionais de atenção primária. Sobre tais equipes, é correto afirmar, então é importante a gente destacar isso também na nossa prova, é correto, incorreto, né? Então, aqui ele quer saber a alternativa correta, tá? Letra A. Seu financiamento é determinado pelo número de atendimentos clínicos individuais realizados, não sendo permitidas práticas intersetoriais ou coletivas realizadas no território da equipe de saúde da família. Letra B. Pediatras, infectologistas, cardiologistas, endócrinos, psiquiatras e homeopatas devem compor todas as modalidades de EMUT para que o município receba o recurso federal. O crescimento, aí, letra C, o credenciamento e o financiamento da EMUT não levam em consideração critérios de vulnerabilidade social. E a letra D, as equipes multi podem estar vinculadas às equipes de saúde da família, equipes de atenção primária ou equipes de consultório na rua. Qual a alternativa correta desta questão da Universidade Federal do Espírito Santo? Todos, né? A maioria aqui é a letra D. Alguém mais? Vamos fechar aqui. Letra D, né? Gabaritando aí a EMUT já. Então, o que tem de errado na letra A? Aqui ele diz que o financiamento ele é determinado por número de atendimentos. Não, o financiamento ele é determinado pela composição da equipe, pela carga horária da equipe, pela carga horária por categoria profissional, e não por atendimento, por número de atendimentos, tá? E está dizendo também que não é permitida a prática intersetorial coletiva, muito pelo contrário, deve ser feita sim a prática intersetorial. E a letra B, ele fala que essas categorias médicas, elas devem compor todas as modalidades de equipe. A gente já sabe que não, que os médicos não são obrigatórios nas EMUT, eles são complementares, tá? E ele fala, a letra C, que o credenciamento e o financiamento, ele não leva em consideração critério de vulnerabilidade. Ele leva sim, tá? Então, lá na portaria, nos pormenores da portaria, ele fala que ele vai credenciar, primeiramente, os municípios que têm um critério de vulnerabilidade maior, tá? E na letra D, né, totalmente correta, que elas podem ser vinculadas à saúde da família, atenção primária ou equipes de consultório na rua. Poderia complementar mais, né? Tá faltando aqui ribeirinha, tá faltando fluvial, mas essa é a questão correta. Vamos para a questão CESUPA 2024. CESUPA, ano passado não caiu nenhuma questão de EMUT, né, na UEPA, e também não caiu na UFPA. Mas, nos anos anteriores, foram cobrados NASF, e o CESUPA
é uma instituição que cobra muito EMUT e NASF. Na época do NASF, caía 2, 3 questões de NASF. E na EMUT caiu também EMUT agora. Então, quem for fazer prova aí do CESUPA, é uma questão certa de cair, tá? Então, vamos lá. Portaria GM 635, de 22 de maio, definiu o EMUT como, né, equipes compostas. Aí ele traz a definição que a gente já leu da EMUT, que está descrita na portaria. Sobre as EMUT, é correto afirmar que, letra A, são exemplos de profissionais que podem compor as EMUT: terapeuta ocupacional, arte educador, médico veterinário e nutricionista. Letra B, as EMUT são classificadas em 3 modalidades, de acordo com a carga horária, vinculação e composição profissional, sendo que a carga horária individual mínima das categorias profissionais não médicas, exigida por equipe, é de 30 horas semanais. Letra C, a carga horária individual mínima médica exigida por todas as modalidades de EMUT é de 20 horas semanais, podendo ser vinculada, por exemplo, à equipe de consultório na rua. E a letra D, todas as EMUT deverão realizar, no processo de trabalho colaborativo com as equipes vinculadas, a integração e troca de informações de maneira presencial, não sendo permitida a forma virtual. Qual a resposta correta do CESUPA 2024? Para a gente fechar aqui a nossa noite com chave de ouro, gabaritando EMUT, acertando todas na prova de residência, garantindo a nossa vaga. Muito bem, letra A. Então, ele fala na letra A que são exemplos de profissionais que podem compor. Então, ele traz terapeuta ocupacional, arte educador, médico veterinário, nutricionista, e todos eles são previstos, né, pela EMUT. Letra B está errada, porque ele fala de carga horária mínima é 20 horas e não 30 horas semanais. A letra C, ele fala da categoria médica, que deve ser no mínimo, né, 20 horas semanais. A gente sabe que não, que são 10 horas semanais para a categoria médica. E a letra D, ele exclui a possibilidade da forma virtual, e muito pelo contrário, a grande novidade da EMUT é ela trazer a tecnologia de informação e comunicação para fazer os atendimentos virtuais, tá bom? Então, o segredo do sucesso está na sua entrega, né? Se você estuda, se você é determinado, se você vai fazer o nosso preparatório, vai garantir a sua vaga. Então, o segredo ele está na sua entrega, tá bom? Então, a gente está aqui de braços abertos para recebê-los, né? O Sapiens é um curso que eu já estou desde 2018. Então, é um curso que eu tenho meu coração, professor Rodrigo, tenho minha admiração, e estamos aqui para ajudá-los a garantir a vaga de vocês, assim como eu, Eduardo, né, os outros colegas já garantiram lá na nossa época, em 2016, 2017, e é um sonho que a gente vai ajudar vocês a realizarem. Tudo certo? Então, muito obrigada. Sim. Passo a palavra para o professor Rodrigo, para encerrar aqui a nossa web.